Então eu vou passar a palavra para a Anete, para a gente começar a conversar um pouco, Anete, sobre essa história, brevemente. Não é a ideia de uma palestra, é uma ideia de um bate-papo, é uma ideia de encontro de educadoras e educadores, e refletir um pouco sobre este nossos 20 anos. Sinta-se à vontade, tá? Anete, chegou uma notícia. Aqui ao vivo, Anete, pode dizer. Abre o coração. A gente recebeu uma notícia agora, a produção acabou de me contar. Acho que muita gente que está acompanhando aqui o Congresso nem sabe. Fica à vontade, inclusive, para anunciar aí essa notícia lamentável, tá bom? Vou passar a palavra para a Anete. Eu estou realmente em choque, porque eu acabei de saber que a Gal Costa morreu. E a Gal Costa fez parte da minha história, da minha juventude. Eu cresci ouvindo a Gal Costa. Então eu me sinto super emocionada com a morte dela. Ela segue viva, né, com a gente. A voz dela é uma das mais bonitas vozes brasileiras, sem dúvida nenhuma. Não só brasileiras, mas do mundo, né? E eu estava aqui sentada e ouvi isso, e é difícil não se impactar com uma morte tão retumbante, né? A gente perdeu muita gente esses anos todos, a gente parece que vai se amortecendo com essas mortes todas, mas a da Gal foi um impacto para mim assim muito forte. Então estou tentando me recompor um pouco, porque também é um dia de alegria, né? Depois o pessoal aqui está falando 4 anos, mas na realidade são depois de 6 anos, né? Desde o golpe da Dilma, né? Nós estamos 6 anos sufocados, vivendo uma coisa muito difícil para todos nós, né? Para todos nós quem? Para aqueles que amam a democracia, né? Para aqueles que amam a vida, não a minha vida, mas a vida de cada um, né? Que teve ameaçada, né? Todas as vidas estavam ameaçadas, inclusive o próprio planeta, né? Ele estava ameaçado. E eu, na realidade, preparei um pequeno texto, muito pequeno, se a Claudete deixar eu ler? Sim. Porque ainda mais agora que eu estou sem condições nenhuma de... que eu queria ouvir a Gal, né? A gente podia terminar, talvez, com alguma coisa dela. Impressionante, né? A vida ela capota o tempo todo, né? Por isso que a gente tem que viver, tem que gastar a vida, né? E a gente mal conseguia fazer isso, né? A gente não conseguia ser alegre, né? E não há vida se não há alegria. Então, nos roubaram isso. A hora que chegar alguém, eu até pare, depois eu continuo, já que é uma coisa completamente informal, eu posso começar a falar e depois eu falo. Porque eu queria primeiro agradecer, eu nem fiz isso, né? Agradecer demais esse honroso convite de estar aqui de novo com a Claudete Alves. É uma mulher incrível, né? Não só na luta pela infância, mas na luta pelas mulheres negras, né? Uma luta incansável, né? A Claudete teve em todas as lutas, das mais minúsculas às mais maiúsculas. E ela não faz só uma luta macropolítica, né? Ela tenta fazer uma luta na micropolítica, que é o mais difícil, na própria vida, no dia a dia. Então, Claudete, está com você nesse momento que a gente volta a respirar. É uma alegria, te agradeço muito por esse convite de estar aqui com o Donato, com a Paula e com todo o CEDIM, com essas professoras que estão nos ouvindo, né? É uma alegria aqui comemorando 20 anos de luta, que não é pouca coisa, né? 20 anos já é uma juventude importante. E eu queria também cumprimentar todo mundo que lutou pela democracia, né? Os indígenas falam uma coisa muito interessante do perigo que tem quando o céu ele vai ficando muito próximo da terra. Eles falam isso da pandemia, né? É como se o céu baixasse para a terra e vai sufocando, né? E a gente estava morrendo sufocado nessa proximidade entre o céu e a terra, né? E quem é que empurrou
o céu nesse momento, né? Nós juntamos todas as forças para empurrar o céu. Quem conseguiu empurrar o céu foram os minoritários, né? Os dissidentes e as dissidentes, as mulheres negras, os negros, os e as indígenas, os e as LGBTIA+, os queers, os esquisitos, fomos nós, os minoritários mesmo, que trouxeram de volta a democracia contra todas as forças, né, que não foram poucas, que se uniram, né, contra essa possibilidade. Nós lutamos contra o capital, contra o Estado, contra o sistema, contra forças contra os agros, né, esse agronegócio que está financiando essa invasão muitos deles, né, não todos, evidente, estão financiando esses atos antidemocráticos que se arrastam no país, né? Imagine se fosse o contrário, né? O que aconteceria se fôssemos nós a estar na rua num momento desse. Você fica à vontade para me cortar quando quiser. Tem uma coisa do Paulo Freire que eu adoro, né? E que eu acho que a gente fez nesse momento. O Paulo Freire fala sobre a marcha, não sei se vocês lembram, né? Foi uma entrevista que ele deu. Ele falou uma coisa assim, abre aspas, olha o que o Paulo Freire fala. Eu morreria feliz se eu visse o Brasil cheio, em seu tempo histórico, de marchas. Marchas dos que não têm escolas, marcha dos reprovados, marchas do que querem amor e não podem, marcha do que se recusam a uma obediência servil, marcha dos que se rebelam, marcha dos que querem ser estão proibidos de ser. As marchas são andarilhagens históricas pelo mundo. E os sem terra constituem, para mim, hoje, uma das expressões mais fortes da vida política e da vida cívica deste país. Por isso mesmo é que se fala contra eles. E até gente que se pensou progressista, que fala contra os sem terra como se eles fossem uns desabusados, como se fossem destruidores da ordem. Não, pelo contrário. O que eles estão é, mais uma vez, provando certas afirmações teóricas de analistas políticos de que é preciso mesmo brigar para que se obtenha um mínimo de transformação. O meu desejo e o meu sonho, como eu disse antes, é que outras marchas se instalem nesse país. Por exemplo, a marcha pela decência, a marcha pela superação da sem-vergonhice, que se democratizou terrivelmente neste país. Quer dizer, eu acho que estas marchas nos afirmam como gente, como sociedade, querendo democratizar-se. Nós fizemos a marcha do Paulo Freire. Nós fizemos essa marcha. E estamos aqui agora. Posso continuar mais um pouquinho ou pode outro? Por favor. Então vou continuar mais um pouquinho. Estamos de parabéns. E a vitória expressiva mostrou a necessidade que temos de nos engajar, cada uma ao seu modo, na luta micropolítica antifascista que empreendemos. Esta foi nossa vitória maior dos últimos 6 anos após o golpe da Dilma e a prisão do Lula. Foi um período muito difícil, essa ascensão da extrema-direita. Mas eu queria levantar uma coisa nessa comemoração de 20 anos, dessa passagem das crianças da assistência para a educação, sempre sabendo que todo projeto assistencial tem um projeto educativo. Qual era o projeto educativo? O projeto educativo era tratar os pobres como carentes, e a perspectiva educativa era tirar a força política das classes pobres e dos coletivos populares. Sempre foi isso. Sempre é esse o projeto da educação. Passar para a educação foi importante, mas totalmente insuficiente. Eu quero colocar uma coisa aqui, que nós temos um trabalho muito sério para encarar diante do fascismo, que está completamente disseminado no tecido social brasileiro. Nossa luta não acabou, né? Nossa luta começa agora, na verdade.
pois o projeto atual de voucher na educação infantil, passar as creches para as entidades, na verdade, é uma tentativa de esvaziar o espaço público e o espaço comum. E, desse modo, é um jeito de produzir subjetividades que não se afetam com o outro. Essa palavra "e daí" ela começa a ser expandida e ser proferida com qualquer um. Por isso que a gente está vendo crianças e jovens nas suas escolas falando "e daí" para os pobres, para os negros e contra os lulistas e tudo mais. Vocês podem me interromper? Não, pode falar. Se me permitirem, eu vou falar uma coisa aqui meio pessoal, né? Nesse momento também muito emocionante, que eu estou cheia de sentimentos, né? A minha infância foi marcada por duas coisas, o Holocausto e a ditadura militar. Por isso que eu trabalho com infância, pois a minha foi horrorosa, né? O que sempre me intrigou quando eu era pequena era assim, como é que a Alemanha, uma sociedade tão culturalmente letrada, foi capaz de produzir um Estado mortífero naquele grau que a gente conheceu. Minha família foi morta lá na Bessarábia, que fica entre a Moldávia e a Ucrânia, na Europa Oriental, e outra parte morreu na Polônia, onde quase todos os judeus morreram. Minha questão era assim, por que mataram quase todos, né? Dos 3 milhões de judeus polacos que caíram nas mãos dos nazistas, 3% sobreviveram. Uma loucura. E eu me perguntava como é que ele chegava a cada um deles. Então, o terror também habitou a minha infância, não só... Eu estava numa escola judaica que ela abrigava os perseguidos pela ditadura militar, e eu tive colegas meus que foram mortos pelos militares durante a ditadura militar. E foi engraçado que, com a ascensão do bolsonarismo, todas essas questões se renovaram. Nós estamos agora com tudo isso de volta, né? Quando a gente acordou do impeachment dado contra Dilma, percebemos e que nos demos conta que a eleição do Bolsonaro era uma ordem totalitária de tipo fascista, né? E que estava completamente disseminada no tecido social brasileiro, estava na nossa família, no nosso bairro, nossos estudantes, na elite econômica, na política brasileira e não só. Eu me perguntava, quando era criança, como esses adoradores da tortura, da negação da ciência, do amor às armas, das milícias, eles que odeiam os negros, indígenas, a mulher, o planeta, odeiam os judeus, mesmo que esteja a bandeira de Israel, como é que esses caras, né, apareceram de novo, né? Estão aí de novo? E era preciso ter um diagnóstico sobre isso, para que nossa subjetividade não fosse colonizada, nem pelo coronavírus, nem pela depressão. A vida não pode ficar refém da morte. Então, nós fomos lutando contra isso. Nós temos que entender o nosso presente. E nós somos professoras, e a nossa luta é o pensamento e a caneta. A gente tem que entender como é que o fascismo se espraia e como é que a gente faz para mudar isso. E nós vamos ter que fazer isso. O maior catástrofe das nossas vidas é que a banalidade se expanda, né? Nos termos que deu a Hannah Arendt, né? A maior banalidade da nossa vida é que as coisas continuem assim. Essa que é a catástrofe. Nós precisamos saber o que fazer. Eu tinha preparado mais alguma coisa, mas eu vou finalizar dizendo assim, tem um texto do Adorno que se chama Educação após Auschwitz. E esse texto é muito importante, todo mundo fala dele nas universidades da educação, e ele fala que a educação após Auschwitz, que é uma educação contra o fascismo, ele começa na infância. É ali que começa uma luta antifascista, com as crianças pequenas. E nós, porque o fascismo, ele opera porque as pessoas desejam, isso que é o problema.
As pessoas não temem as coisas, elas amam o Bolsonaro, elas não têm medo dele, elas o desejam, né? E é muito difícil não ser fascista na vida cotidiana, né? Porque as crianças aprendem aquilo que a gente faz, não aquilo que a gente diz que faz. Então, o Adorno fala exatamente isso, né? Que o antídoto contra a barbárie ele está na educação da infância. E começa ali, porque as crianças, às vezes, desde a mais tenra idade, elas já são racistas, por exemplo. E as pesquisas mostram isso. Então, a nossa luta é uma luta desde a infância. Enfim, eu vou terminar com um cara que chama Primo Levi, ele foi um cara que conseguiu escreveu Isto um Homem. Ele foi um prisioneiro de Auschwitz, do campos de concentração, e ele diz assim, abre aspas, nós sobrevivemos, somos uma minoria anômala, além de exígua. Somos aqueles que, por prevaricação, habilidade ou sorte, não tocamos o fundo. Quem o fez, quem fitou a górgona, que é aquela que transforma quem a olha em pedra, não voltou para contar ou voltou mudo, mas são os que submergiam, são eles as testemunhas integrais cujo depoimento teria significado geral. Queria dizer de novo o que aprendi na infância, quando minha avó contava a sua experiência e ela dizia sem lamentação, conto para que nunca mais aconteça. Eu estou aqui agora e queria também dizer, nunca mais ao fascismo. A nossa maior catástrofe, de fato, não é a pandemia, mas que nada mude após ela e essa experiência bolsonarista que tivemos. O desafio que está posto para cada professora é construir uma outra imaginação educacional e social, propondo outras iniciações, outros circuitos de afetos mais solidários, proporcionando experimentações de todos os tipos, inventando outras formas de viver e deixando e permitindo, produzindo e permitindo que todas as pessoas vivam a vida que queiram viver. Portanto, infanciar, este é o convite. O mestre é aquele que mantém o homem na infância, dizia o Rancière. Muito obrigada, saúde para todos vocês.